Pronto, começou a gravação, tá? E eu já vou entrar lá na área de trabalho. Então, o que eu tenho primeiro para mostrar para vocês? Primeiro eu tenho para mostrar para vocês o seguinte, né? A gente vai ter uma atividade também nessa C7.4, uma atividade um tanto simples, né? Mas já, conforme eu tinha falado para vocês, a gente já começa a engrossar o caldo, tá? Então, eu tinha dado um trabalho para vocês, né? Dentre os trabalhos que eu dei, a galera que ficou de recuperação, grau de dificuldade maior. Então, agora mesmo até postei, eu ia mandar via e-mail para a turma, mas eu preferi mandar no próprio Zap, assim, outros colegas que queiram também ver, né, a avaliação, que queiram também treinar nela, então eu achei bem melhor disponibilizar também no Zap, né. Então, além daquelas pessoas que eu coloquei, 2 nomes saíram da lista, né, que foram pessoas que me mandaram, porque às vezes acontece o quê? Às vezes a pessoa me manda e cai no spam. E quando cai no spam, o Senac, ele não tem caixa de spam. Então, quando entra, aliás, que aparece spam, ele já exclui, né? E muitas vezes ele aparece de uma forma meio estranha, né? Na caixa de entrada, mas ele bloqueado, tá? Então, é um sistema que o Senac tem para bloquear todo tipo de spam. Então, muitas vezes, o aluno manda para mim e acontece o que eu não recebo, porque toda vez que eu recebo todo o trabalho de vocês, já é sabido que eu corrigir, né? Eu tento corrigir todos no próximo daquele período que eu estipulei, e eu coloco, né, o nome do aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, recebido, vírgula, ok, né? E coloco minhas ponderações, caso eu tenha que fazer alguma correção, né? E depois abraços e fecho, tá? Então, todos eu faço isso. No momento que eu mando, aí eu subo para uma pastinha, né? Que dentro lá do meu e-mail, então abro uma pasta e eu jogo já para a pastinha. Então, quando alguns alunos, né, nesse caso foram 2 alunos, falaram, pô, professor, mas eu mandei, e tudo bem, não tem problema. Tá? Sem estresse, você manda só para mim dizendo que tá ok, não tem problema. Mandou, tá ok, então acabou, não tem problema. Eu mandei, caiu no spam, tá aqui comprovado o dia que eu mandei. Não tem problema, entendeu? Não tem problema nenhum, não. Isso acontece, a gente sabe, e ninguém está aqui para atrasar o lado de ninguém. Agora, quem não fez, quem não mandou e tal, aí tem que fazer essa avaliaçãozinha. E eu já dei o prazo, mandei hoje para entregar amanhã até o final do dia. Então, são algumas questões que é interessante que todo mundo depois olhem, mas eu sugiro que não passem cola, tá? Deixa cada um pesquisar, cada um se virar, beleza? Então é isso aí, tá? Na 7.4, a gente vai falar o que? Da gestão do PPRA, PCMSO e outros programas de prevenção em saúde do trabalho, tá? Então, para a gente poder entender um pouco disso, a gente tem que entender o que é gestão. E o que é gestão? Primeiro, administração ou gestão? Tá? É a ciência social que estuda e sistematiza as práticas usadas para administrar. O termo administração significa direção, gerência, ou seja, é o ato de administrar ou gerenciar negócios, pessoas ou recursos com o objetivo de alcançar metas definidas. É uma área de conhecimento fundamental em um conjunto de princípios, normas, funções elaboradas para disciplinar os fatores de produção, tendo em vista alcance de determinados fins para maximização de lucros ou adequada prestação de serviços públicos. Então, para a gente entender um pouco dessa gestão, tá? Então, é uma forma da gente gerenciar um assunto, tá? Então, vou ser responsável por tal coisa. E aí, eu sendo responsável por isso, eu vou fazer a gestão desse cara. Eu vou fazer ele funcionar. Eu tenho que fazer ele funcionar, tá bom? Então, para essa atividade, eu coloquei aqui 5 perguntas, né? 5 questionamentos aí que vocês deverão me responder, tá? E a gente vai ver aí, talvez até sexta-feira, vocês me respondam até segunda-feira, não tem problema, tá? Vamos ver aí que a segunda não, que segunda não tem aula. A gente vê o andar da carruagem,
porque a gente só volta a ter aula quarta-feira, tá bom? Então, a gente está tendo aula hoje, hoje é terça, quarta, quinta e sexta, e depois só na outra semana, quinta e sexta. Não teremos aula na quarta-feira, no dia 17, só no dia 18. Tá? E a gente vê aí qual que é o melhor dia para ser entregue via e-mail, tá bom? Talvez a gente coloque para a semana que vem, ou deixa sexta-feira para vocês fazerem isso. Vamos ver o andar da carruagem, tá? Então, primeiro, eu quero saber de vocês o que você entende ou entendeu por gestão. O que você entende, né, gestão? Para você responder esse questionamento, você deve entrar lá no Google, você deve pesquisar, chegar à excelência de entendimento sobre a gestão. O que é gestão? Aí, em cima desse pesquisa sua, você me responde isso aí. Quantas linhas, professor? Quantas linhas você achar que é conveniente para responder essa pergunta? Comente como fazer a gestão de um PPRA, não como fazer o PPRA, mas fazer a gestão desse PPRA. Como que eu faço a gestão dele, tá? A gente vai falar algumas coisas aqui, então, com certeza, já vai ter um direcionamento para vocês. Comente como fazer a gestão também do PCMSO, né? A gente vai falar um pouco também, e aí vai ficar mais fácil para vocês terem o entendimento disso. E como devo desenvolver um programa? Cite alguns pontos. Então, como que eu devo desenvolver um programa, né? Então, nós falamos em muitos programas aí. É importante você já começar a pensar, porra, eu tenho que fazer quais os programas? Os programas que o segmento da empresa obrigue. E a partir daí, né, desses programas, eu vou colocar os pontos mais importantes nele, né? Como objetivo, como a aplicação dele, né? E por aí vai. E o que você entende por eficiente e eficácia? O que você entende, né? Eu canso de falar, né, em eficiência e eficácia, né? Que a gente tenta chegar à eficiência e eficácia, que é o quê? Alcançar o topo, né? Quando a gente fala alcançar a excelência. Para alcançar a excelência é acima do ótimo, né? Lá no topo. Então, esse é o questionamento que vocês devem me fazer, tá? E me mandar via e-mail, a gente vai estipular a data, tá bom? Então, talvez eu mande essa parte aqui no WhatsApp para vocês lembrarem, para não ter que assistir todo o vídeo para ver as perguntas, tá bom? Aí eu mando para vocês daqui a pouco, assim que terminar a aula, tá? E aí a gente tem esta apresentação, que ela vem de acordo, acho que eu até já mostrei algumas partes dela para vocês, que ela vem de acordo, né, foi pegado lá no NR Fácil, ela vem de acordo com o que a gente vem discutindo em parte de gestão, né, o que a maioria dos profissionais de segurança do trabalho, eles tentam passar e tentam desenvolver, tá bom? Então, o tema nosso, né, que é auditoria, gestão de riscos, né, INR, porque eu não consigo falar em gestão de PPRA e PCMSO sem falar de todas as NR. O PPRA, ele é formado por tudo, né? Então, o PPRA é um programa de prevenção de risco. Então, quais são os riscos? Físico, químico, biológico, ergonômico de acidentes. Esses riscos são quem, né? Está inserido na norma toda, tá bom? Foi um material feito por Samuel Guerros, médico do trabalho, tá bom? Material técnico aí até para integrante do SESMIT, beleza? Então, nós temos aqui que a posição de quem fez esse trabalho, né, que esses slides aí, eles tratam de algumas ideias sobre a gestão de riscos, né, e auditoria baseada nas normas. Então, a ideia que ele tem, que é a ideia que muitos de nós da segurança do trabalho também compramos a mesma ideia, né, então a gente trabalha já em cima disso. Aí nós temos as dificuldades para as empresas adotarem um controle de risco nos ambientes de trabalho. Qual a dificuldade que essas empresas encontram, né? Primeiro, que as ações não são voluntárias, né? Você não faz se você quer, né? Então tem uma exigência legal para se fazer, né? As ações são reativas, né? A gente tem que evitar, aliás, reativa, as empresas, elas fazem assim que acontece um acidente, uma fiscalização, uma doença, entendeu? Muitas empresas fazem isso. Então, ela não é voluntária, né? Essas ações não são voluntárias porque existe a legislação, então você não faz se você quer,
tem que fazer. Agora, se é feito ou não é outra conversa. O empregador não acha que a segurança e saúde faça parte do negócio. Nós temos muitos casos, principalmente de pequenas, até médias empresas, que eles acham que a segurança do trabalho não faz parte do negócio, até, né, a segurança do trabalho mostrar para eles que sim, faz parte do negócio, está atrelado a todos, desde o início da produção, desde da formulação da matéria-prima, da entrada da produção, no produto acabado, produto final, o transporte, enfim, né? Tá assim Toda a cadeia de suprimentos, né, professor? Exatamente, então tá dentro, então não tem como falar que não tá. Só que você, como segurança básica, tem que provar isso para eles, tem que mostrar. Porque é aí que está o grande problema. Às vezes a segurança básica não tem capacidade de mostrar isso. Às vezes a segurança do trabalho ele não consegue evidências sobre a segurança do trabalho, fazer parte do negócio, é lógico que faz. Quem opera a máquina? É um funcionário, se o funcionário se machuca, não vai operar, aí você vai pegar outro. Então, mas esse cara machucado, aí tem uns transtornos, entendeu? Então faz parte sim. Se você está com uma empilhadeira, você não treinou o cara da empilhadeira, você não treinou o cara da empilhadeira, e aí o camarada entra no seu almoxarifado e, não precisa treinar não, manda o Zé, o Pedro, o João, qualquer um cara lá, e o cara vai e derruba seu armazém, destrói toda a sua produção. Não faz parte do negócio, o treinamento para esse cara, o uso de equipamento de segurança, o camarada fica surdo, não faz parte do negócio, e assim vai. Tá? É importante vocês estarem super, mega, giga conscientes nessa questão. Para quando chegar na empresa, ter munições, né, uma munição para poder discutir. Porque eu vejo muitas pessoas não têm argumento. Chega lá, e a gente tem uma atividade dessa, que quem está dando, na verdade, até a Manu, que são essas técnicas de negociação, que eu, quando dou isso aí, eu trago a problemática para o aluno, que é evidente, né, se for em aula, né, em presencial, que eu coloco esses problemas. Eu coloco esses problemas para uma discussão, e isso é muito bacana, né? Então eu faço como se fosse um teatro, eu chamo alguns alunos, né? Monto grupos de pessoas, né? Grupo de alunos, tiro um de cada grupo e falo, você vai ser o técnico de segurança, tá? Então você vai ter que provar que a segurança do trabalho é importante, tá bom? Vai lá e não fala nada para ninguém. Chama o outro camarada, você vai ser o diretor da empresa, o dono da empresa, o presidente. E o técnico vai falar para você que a segurança é importante, você vai falar que isso não vale nada. E um não sabe do outro. Aí chama o outro grupo, olha, você vai ser o RH, você vai intermediar, e assim, né? Aí pronto, só que um não sabe o que o outro vai falar. E aí começa o pau come. E é importante numa discussão dessa, né, nesse teatro, que principalmente o camarada que tem o papel de técnico, ele consegue visualizar a dificuldade que a gente tem em algumas empresas quando realmente isso acontece, quando o empresário ele acha que isso aí não tem sentido, isso aí não presta para nada. Então, ali na sala, a gente consegue visualizar isso, às vezes, né, não vou falar sair porrada, mas os ânimos se aumentam, né? A galera fica brava, né? Porque, porra, eu estou tentando explicar, você não consegue entender, então fica uma coisa meio... Mas é assim, né? A ideia é justamente essa, para mostrar para o grupo que lá fora é difícil, né? Em alguns casos, não são todos. Tem empresas que não têm uma ideia precisa sobre o custo fiscal do descumprimento da norma. É outro problema também que a gente vai ver, já discutir com vocês, vou mostrar novamente. Elas não têm uma ideia do custo, mas qual o prejuízo que eu tenho se eu não adotar a segurança do trabalho? E qual o lucro que eu tenho adotando a segurança do trabalho? Mais ou menos isso. Então, você tem que estar preparado para essas respostas, né? E a gente vai visualizar algumas aqui. Aí tem as razões para criação e manutenção de riscos, né? Então, as razões, quais são essas razões? Primeiro, né, por que existe o risco, né, dentro da empresa? Por quê? Né? Porque, às vezes, é a ausência de percepção dele. Às vezes, o profissional, né, ele não consegue visualizar, ele não consegue perceber. Por isso que aqui a gente vai dividir os riscos físico, químico, biológico e ergonômico do acidente. Por isso que eu tento motivar vocês na questão de perceber isso.
de quando for fazer as inspeções na empresa, e por parte, vou verificar primeiro os físicos, vou depois os químicos, conhecer todos os agentes, tá? Tem que ter uma boa percepção. Então, há também a percepção, porém o risco se mantém pela falta da responsabilidade formal e também de modificá-lo. Às vezes existe o risco por falta, né, de responsabilidade da segurança do trabalho, em saber que o problema tem, mas o cara não sabe como resolver. Ou não pede uma ajuda, né? Não entra no network com os colegas para tentar resolver, entendeu? Ou leva para a empresa, mas isso aqui é muito caro, pô, se eu for falar para o cara lá, o cara vai mandar embora. Pô, mas, meu, não é um problema, a gente tem que tentar resolver. Às vezes há percepção, mas o risco se mantém porque os superiores resolvem assumi-los, temendo prejuízo na sua correção. Então, existe o problema, olha, mas para fazer isso aí é uma fortuna, cara. Então, como que eu vou gastar, sei lá, falando em algumas máquinas aí, uma grana alta, 50, 100 mil reais, para fazer um sistema totalmente de segurança? Entendeu? É muita coisa. Pô, 100 mil reais, cara, 100 mil reais eu compro de matéria-prima que eu consigo produzir pra caramba. Há percepção generalizada, mas ninguém faz nada. Sabe aquele negócio? Eu já falei para todo mundo, né? Todo mundo sabe. Isso é um grande problema. Talvez se você já encontrou isso, você está dentro da empresa. Pô, mas isso aqui, mas todo mundo sabe que tá uma merda. Todo mundo sabe que tem problema. Todo mundo sabe. Pô, mas você é o marido traído. Você é o último a saber? Não pode. Por isso que nós temos que andar na frente. A prevenção. Entendeu? Então, por isso que nós temos que fazer bons treinamentos, boas integrações, para que o funcionário traga esse problema para a gente de uma forma positiva, né? O risco faz parte, ninguém liga, nunca houve acidente, o EPI atrapalha. Nossa, isso aí, acho que vocês estão cansados de ouvir, já viram muito, né? O risco faz parte do negócio. Eu acho que eu já falei para vocês que uma vez eu fui dar uma palestra para uns agentes de mestria, né, quando surgiu a NR18, aí eu estudei no Senai, né, e aí me pediram para dar uma palestra de segurança do trabalho sobre a NR18, e a galera falando que martelar o dedo, né, fazia parte, o cara que não tivesse a cabeça do dedo roxo ou arrebentado, não era um bom marceneiro, enfim, né, esse risco fazia parte e o cara que tem aquele sinal, né? Umas coisas totalmente absurdas, né? Ninguém liga, né? Então, pô, mas deixa aí acontecer, nunca houve acidente, né? Eu já ouvi esse caso, assim, eu trabalho há 30 anos, nunca tive um acidente. Outros que falam que o EPI atrapalha. Esse capacete soa a minha cabeça, o protetor dá coceira no ouvido, o plug me dá um desconforto, a máscara é horrorosa, o óculos de proteção soa, e assim vai. Então, vocês acho que já ouviram também funcionários falarem isso aí. Então, são razões para a criação e manutenção de risco. Existe, mas o pessoal acaba deixando para segundo plano. E o sindicato também não sabe ou não faz nada. Tem essa também. Muitas vezes o sindicato sabe do problema, as pessoas acabam denunciando para o sindicato, mas o sindicato também não faz nada. Enfim, continua lá e cada um tem que se virar da melhor forma. Todo mundo precisa levar seu alimento para casa e vai trabalhar daquele jeito. As razões para a criação e manutenção do risco. O Ministério do Trabalho não fiscaliza, muito poucas fiscalizações do Ministério do Trabalho, muito pouca, pouquíssima. O negócio é pau na máquina, deixa esse negócio de segurança para depois, né? Uma vez um cara falou isso para mim, nessa empresa que eu estou, logo no início, que eu falei, meu negócio é produção, filhão, o negócio é pau na máquina, negócio de segurança aí, depois a gente vê. Eu falei, então, a segurança é primeiro do pau na máquina, tá? Camarada trabalhando com segurança, a sua produção vai aumentar. Se o cara trabalhar sem segurança, a sua produção vai cair. Então, não vai resolver nada. Não, mas eu quero isso, aí nós fomos para a diretoria. A diretoria, como tinha me dado carta branca, falou, não, é para fazer conforme a segurança do trabalho determina, e ponto final. E aí o negócio andou. Mas porque eu tive um respaldo, senão também
ia ser do jeito que o gerente queria, e nem sei, talvez nem eu estaria lá hoje. Não há percepção do prejuízo, os custos do acidente e horas paradas já são incorporados. Isso também é uma grande besteira que muitas empresas falam, que, né, eles não têm a percepção do prejuízo. Acho que eu já mostrei para vocês quando fizemos aqui a pirâmide de Beard, né, quando nós falamos do iceberg, né, que o acidente não é só aquela pontinha, né, do iceberg, onde são aquelas coisas que a gente consegue enxergar, mas sim para baixo, né, tem mais um monte de coisa aí que são imperceptíveis, né, mas ela tem custos e tem problemas seríssimos para a empresa. Isso é importante, né, então a gente tem que informar a empresa sim, tá? Tem muito problema, né, não é só isso aí não, tá? Ninguém tem tempo para corrigir o problema, né? Não vou parar minha manutenção para ver essas coisinhas aí, não, mas tem que parar. Por isso que a gente pede manutenção de máquina, a gente pede lubrificação, essas coisas toda. A gente, na parada de máquina, a gente está junto para fazer um plano de manutenção, porque estando a máquina correta, sem problema, não vai gerar ruído, não vai gerar partes perigosas, entendeu? Então a gente consegue, nessas paradas aí, resolver um montão de problemas. Não tem dinheiro para corrigir o problema, deixa correr. Isso, acho que vocês já ouviram muito, né? A empresa não tem dinheiro, né? Deixa correr. Isso é um problema sério. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguém com o microfone aberto, quer falar alguma coisa? Tem alguém com o microfone aberto? Querem falar alguma coisa? Deixa eu ver quem está com o microfone aberto aqui. Flávio, está com o microfone aberto? Obrigado. Agora tá, professor. Tá fechado. Hã? Eu abri agora, porque estava fechado. Mas tá bom. Então, beleza, vamos lá. Então, não tem dinheiro para corrigir, né? É o problema. Então, às vezes a gente ouve muito disso, não tem dinheiro. E aquele conversinha para boi dormir, né? Deixa para lá. Já se falou tanto nisso, ninguém faz nada. Deixa para lá esse negócio, não esquenta a cabeça, né? Coisa que a gente ouve também. Os aspectos de gestão de risco, elas são baseadas nas normas, lógico, né? Então a gente tem, por isso que eu passei esse trabalho para vocês conhecerem a norma, para vocês conhecerem os requisitos aí, né? Além dele, né? Além da norma, como os requisitos municipais, estaduais e federais que têm relação, né? Com a segurança do trabalho. Exemplos práticos de conexões com a norma. Então, nós temos, né, na parte de tecnologia, de controle do risco, né, nós temos a fonte, trajetória e o trabalhador, né, que nós falamos muito, tá? Então, nós temos aqui uns exemplos de conexão. Quando eu falar na fonte, né, quando eu falar o problema está lá na fonte, como que eu vou detectar? No PPRA, lógico que são levantamento de risco, e no NR15. NR15 fala aonde? Nos limites de tolerância, por isso que eu tenho que conhecer profundamente NR15. Então, lá na 15, eu vou conhecer os limites de tolerância, eu vou conhecer todos os problemas, então vai ficar muito mais fácil eu poder ir direto na fonte. Na trajetória, eu já tenho o quê? A parte de sinalização de segurança e também o PPRA, que também eu vou conseguir identificar, né? Na verdade, o PPRA é quase que tudo, né? E no trabalhador, o que eu tenho no trabalhador? No trabalhador eu tenho os equipamentos de segurança do trabalho, que são os EPIs, e exames complementares, exames médicos, que são o PCMSO. Na fonte, né? Então, na fonte eu tenho, né? Primeiro, substâncias e materiais e equipamentos, né? Modificação de processo, controle de manutenção preventiva, né? A gente consegue ver isso na fonte, né? Então, eu consigo, né, desde que a empresa deixe, lógico,
né? Substituir materiais e equipamentos, conseguir modificar, né, às vezes, a linha de processo, né, ou o próprio processo. Não digo o processo, o cara fazia sabão, agora vai fazer sabonete. Não, não é isso a modificação do processo. Mas, às vezes, dentro do próprio sistema, a gente consegue perceber que às vezes está longe a matéria-prima para entrar na linha de produção, ou eles fazem, né, acaba fazendo muita movimentação, consegue fazer muita força, tem que andar muito para poder pegar a matéria-prima, porque está muito distante, sendo que poderia colocar mais próximo, enfim, né, isso que esse item ele quer mostrar, né, modificar o processo, né, controle e manutenção preventiva das máquinas, né, isso é super importante, todo o sistema de segurança também. E aí a gente tem na fonte a NR10, que é a parte elétrica, é super importante a gente saber, porque uma parte elétrica, se não tiver bem dimensionada, isso é importante, porque às vezes o camarada ele consegue, só vai puxando o cabo, entendeu? Só vai puxando o cabo, e não faz o quê? Não faz um cálculo, né? De quanto que está consumindo de energia, para saber se ali tem capacidade ou não. Então a camarada vai colocando máquina não dá. Tem que saber quanto cada máquina consome de energia, para saber quanto que tem que entrar, os disjuntores, né? Então tem um monte de problema aí só de NR10. Saber se tem as máquinas estão aterradas, se tem para-raio, né? Então tem que estar um monte de detalhes aí, tá bom? A NR11, que são movimentações de armazenamento e movimentação de carga, né? Então, como que é feito esse armazenamento, respeitando a NR11, lógico, como que é feito esse transporte, ou seja, por empilhadeira, ou seja, por ponte rolante, enfim, né? Como que é? Esses funcionários, eles têm que ser treinados anualmente, além do PCMSO, tá? Isso aí também tem que estar muito claro. A NR12 também, lá na fonte, são máquinas, né, e equipamentos sem proteção, máquinas e equipamentos arcaicos, máquinas e equipamentos que não respeitam a NR12, tá? Isso tem que estar muito atento também, né, tudo na fonte. A NR15, que são acima do limite de tolerância, funcionários expostos a agentes nocivos totalmente desnecessários, né? Na trajetória a gente tem lá NR9, né? Então, NR9 que é o PPRA, a mesma coisa que tem, na trajetória a gente tem que estar atento com questão de ventilação, questão de isolamento, sinalização e a vigilância ambiental. Então, ventilação, que é importante, toda empresa ela tem que ter uma ventilação, né, artificial ou natural, né? Tem que ter um isolamento, as áreas tem que, principalmente as áreas críticas, tem que estar isolada, tem que estar tudo sinalizado, o funcionário tem que estar por dentro de tudo, até mesmo se pega fogo, o cara vai correr para onde, né? Está tudo sinalizado, onde tem extintor, onde tem todos os equipamentos de combate a incêndio, tudo isso tem que estar muito claro para ele, né? E a questão da vigilância ambiental. A vigilância ambiental não é só a preocupação com o meio ambiente ali, então não vou jogar papel no chão, vou separar, tal, não, mas o que leva para fora também, o ruído em excesso que vai trazer transtorno para a vizinhança, excesso de lixo que vai ser jogado para fora, enfim, então essas vigilâncias ambiental também é super importante, tá? Então a gente tem lá na NR9, que é o levantamento de risco, a NR12 que fala da máquina, a NR23 que fala de sinalização, que é importante, né? Então, como que é isso aí? E a 24, né, que fala da parte de sanitários, né, a parte de conforto, né? Então, a empresa ela tem que ter banheiro suficiente, ela tem que ter bebedouro suficiente, ela tem que ter uma condição boa para os seus funcionários, tá? Mas por que tem que dar um banheiro, né? Então, tem um dimensionamento, um banheiro para cada 20 funcionários, um chuveiro para cada 10 funcionários, para cada 20 funcionários, assim vai. Então, está lá na lei, né? Tem que ter um mictório para cada X funcionário. Então, tem que ter isso, gente. Isso, presta atenção. Isso eu estou falando sem contar se eu tiver funcionário especial. Isso eu estou contando aqui, sem contar se eu tivesse um funcionário especial, se eu tivesse um cadeirante, ia colocar mais algumas coisas, se eu tivesse enfim, um deficiente físico qualquer, aí a gente tem que envolver um pouco mais de segurança para essa
para esse funcionário, tá? Aí tem, junto no trabalhador, a gente tem o PCMSO, que é o quê? O médico vai determinar dentro do PPRA se ele precisa fazer exames complementares. Se o cara mexe com poeira, vamos fazer um exame no pulmão. Se o cara mexe com muito ruído, vamos fazer um exame de ouvido. Se o cara mexe com não sei o quê, fazer exame de sangue, e por aí vai, né? Isso que determina é o médico. Que é o quê? Limitação do tempo de exposição, né? Treinamento, educação e também qualificação, equipamento correto, né? Se preocupar com a reposição e a limpeza deles também, e monitoramento, que são esses exames e testes que o médico vai determinar, né? Isso é NR7, o PCMSO. O equipamento de segurança, a gente tem que estar sempre antenado para ver o melhor, tá? Então, a segurança do trabalho tem que estar antenado para ver a necessidade do funcionário para trazer o melhor, tá? Porque às vezes você traz um equipamento que não está servindo para nada. Tá? Então, o camarada deve usar uma luva, sei lá, para produto químico, né? Uma nitrílica ou uma luva especial para produto químico, você dá uma de latex. O que vai acontecer? Vai furar e vai entrar na mão dele, entendeu? Então, são às vezes uma coisa dessa natureza, tá? Ou você dá sei lá, a gente fala sempre mais em luva, né? Ou você dá uma máscara, né? Semifacial, PFF1, você dá PFF2, e enfim, né? Então, isso tem que estar atento, a gente tem que ter certeza absoluta do equipamento de segurança que nós estamos dando para o nosso funcionário. E a NR9, que é o PPRA, que é o levantamento de tudo, saber como que está em questão de limite de tolerância e tudo mais. Na medida de controle, nós temos, né, como medida de controle, nós temos lá a NR5, que é a cultura de segurança. Então, a CIPA, ela serve para ter essa cultura de segurança, para divulgar a questão da segurança, para mostrar, né, a importância. Por que isso? Não, mas não tem a segurança do trabalho? Tem a segurança do trabalho, mas quando você pega um funcionário e envolve ele, o que vai acontecer? Ele vai ser um agente multiplicador. Então, a cultura de segurança ela vai aumentar, porque todos os funcionários vão participar de CIPA e tal, aquela coisa toda, e eles vão conhecer mais profundo a questão da segurança do trabalho. E eles vão ser peças da prevenção, que aí é onde a cultura da segurança ela vai acabar, né, passando de um funcionário para o outro e tal. A gente consegue criar uma cultura, não é do dia para a noite, é evidente, mas em um determinado momento aí, todos os funcionários eles vão ter essa conscientização da importância da segurança do trabalho. Aí tem os indicadores de maturidade em programas de gerenciamento de risco. Quais são? Né? Identificar o risco, né, que nós já falamos, isso é importante, né? Então, para que eu faça uma gestão do meu PPRA, do meu PCMSO, eu tenho que conhecer ou fazer parte, né, ou junto da empresa que fez o meu PPRA, acompanhar a identificação desses caras, né, desses riscos, a definição de controle, como que nós vamos controlar esses caras, de que forma, que está muito bem escrito, muito bem desenhado isso. A implementação desse controle, como que eu vou fazer, em que momento eu vou fazer, de que forma eu vou fazer. A manutenção desse controle, como que será feito esse controle. Então, isso aqui é um pontapé inicial para quando a gente pensa em gerenciamento de risco. Tá? Primeiro, eu tenho que conhecer o cara. Se eu não conhecer o cara, eu não consigo fazer nada. Só que para eu conhecer o cara, eu tenho que estudar o cara. Eu tenho que entender o que é risco físico, o que é risco químico, risco biológico, risco ergonômico, né, de acidentes. Eu tenho que conhecer esses caras. No momento que eu conheci esses caras profundamente, esses agentes, conheci a NR15 e tal, vai ficar muito mais fácil de eu poder identificar. Aqui tem o problema. Do momento que eu consigo identificar de uma forma clara que aqui tem um problema, é fácil definir um controle para esse. Então, tem o ruído aqui. Como que eu vou controlar o ruído? Olha, eu tenho como primeiro a fonte, depois a trajetória e depois o funcionário. Sempre tem que ser essa hierarquia. Lembra? Nós falamos, né, bastante hierarquia. Então, nós vamos primeiro na fonte. Eu vou atacar a fonte. Não dando na fonte, eu vou na trajetória. Não dando na trajetória, eu ataco o funcionário, tá bom? Então, mas eu vou implementar esses controles. Vou implementar um controle na fonte, não deu certo, implemento na trajetória, não deu certo, vou implementar no funcionário.
tá? E fazer a manutenção. Olha, deu certo, tá dando certo, vou continuar, e aí vai. A matriz, né, para diagnóstico do gerenciamento de risco, ela vai ser assinalada nesses quadros aqui. Primeiro, identificação do risco, né? Esse risco a gente tem que sumir com eles, né? É lógico, né? A gente tem que estar. Peraí, mandou aqui. Aí, voltar um aqui. Então, matriz para diagnóstico do gerenciamento de risco. Então, nós temos aqui a identificação dos riscos, né? Se não tem risco, beleza. Se tem, opa, a gente tem que fazer a identificação dele. Pode ser que em algumas situações não exista, né? Definir o risco, né? Definir o controle, né? Conforme como que eu vou controlar esses caras aí, fazer as implementações, né? Seja ela na fonte, na trajetória ou no funcionário, e esse controle. Então, essa é a matriz, tá? Identifica, define, implementa e faz a manutenção. No programa de gerenciamento de risco, nós temos primeiro o enfoque, o envolvimento, a garantia e a parte de retorno. Então, eu tenho lá, a minha ação, ela tem que ser reativa, né? Tem que ser reativa quando eu vou fazer o levantamento para se tornar proativa, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um levantamento de risco, né? Vou fazer o levantamento de risco lá, para que situações que eu levante e possa surgir um acidente, alguma coisa, eu já estudo ele para ter esses pontos aí que nós vimos aqui anteriormente, que são definição de controle e tal, que isso é proativo, tá? E esse reativo é quando acontece. Então, aconteceu alguma coisa, a gente vai lá e corrige, tá? Ação é o SESMIT ele tem que tá junto com isso aí. O SESMIT, ele que é a parte fundamental, né, para poder desenvolver isso. A gerência, né, a gente não consegue fazer nada sem ter o apoio de gerência, sem ter o apoio da diretoria, da administração, a gente não consegue nada. O enfoque disso é o quê? A gente resolver os problemas, né? Então, todos os acidentes ou coisas que tiver, a gente tem que resolver. Ou dos levantamentos de risco, a gente tem que resolver todos, né? A gente tem que fazer com que sejam todos solucionados, né? A função do SESMIT é prevenir isso, né? Mas se tiver, a gente vai ter que resolver, não tem jeito. Mas quando eu tenho um levantamento profundo, né, daquilo, a tendência de acontecer algum problema vai ser menor. A gerência é gerenciar tudo isso, né? A parte da gerência é gerenciar, principalmente ver os resultados, né? Que são esses indicadores. E a administração deve agregar, né? Agregar a gente, porque sozinho a gente não consegue fazer nada. Esse envolvimento tem que ser todo mundo, né? E todo mundo tem que participar, não tem jeito, né? O SESMIT, ele tem a equipe de segurança que tem um problema sério, que eu acho que eu já falei para vocês, tem muitas empresas que eles acabam, ou muitos técnicos, né, por incompetência e tal, o cara ele quer ficar só no computador e não roda a fábrica, né? A gente tem que colocar o técnico para rodar a fábrica, ele tem que ser chão de fábrica, ele tem que andar lá, ele tem que fazer com que o funcionário veja, né, sinta a presença da segurança, isso é importante, entendeu? Ou ele vai se sentir muito mais seguro e ele não vai fazer coisas erradas, tá? É a mesma coisa se a polícia estiver na rua, né, a viatura da polícia, tá um bandido, ele olha e fala, pô, não vou fazer coisa errada. É o caso da empresa também. Se ele vê um segurança do trabalho, tá? Ele queria fazer alguma coisa, ele já não vai pensar duas vezes, porque tá próximo, opa, então peraí, o cara tá ali e tal, entendeu? Isso é super importante. Né? E a gerência deve gerenciar também com eficiência, não pode dar valor só para funcionar, a produção, não tem que dar valor no contexto geral, né? A vida é muito importante, é lógico que eu acho que a vida é muito mais importante do que tudo. Então a gerência, ela tem que gerenciar tudo isso com muita eficiência, né? E a administração, que seria a diretoria, apoiar, né? Todos nós. A garantia, né?
é que a gente não vai ter acidentes. Isso é importante para a gente mostrar para a empresa, né? Qual que é a garantia que você tem quando você tem bons programas e tal? A garantia é que não tem acidente. É isso que a gente vai conseguir fazer, né? Que consiga ter uma gestão boa, né? Acaba tendo lucros, né? Então isso é importante. E o retorno é importante também, né? Porque o retorno que a gente tem quando a gente coloca isso em números, isso que é importante, né? Porque quando você faz comparativos, então você consegue ver o retorno. Então, quando você consegue pegar e colocar esses comparativos, né, num gráfico, aí a coisa fica bacana. Então, quando você entra numa empresa que você pega todos os acidentes lá atrás, né, de X anos, e você consegue colocar eles todos, né, olha, então, tinha tanto acidente, tal, 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 né, até eu entrar aqui, tinha X, a partir da minha entrada aqui começou a cair, a partir da minha entrada aqui, comecei a tomar algumas medidas para fazer com que esse gráfico ele tenha uma queda, então isso é importante, entendeu? E quanto que isso em dinheiro? Então, quanto que conseguimos economizar isso em luz, né, em energia, isso em água, conseguimos economizar acidentes, né, conseguimos economizar, né, uma projeção em questão de acidente, né, quanto com relação aos gastos, né, que teve com os acidentes passados, você consegue colocar isso em números. O fator, né, do seguro, né, do risco de acidente de trabalho diminuiu, entendeu? Então, a empresa que pagava lá um X% está pagando menos, né? Então, isso é importante. Aí acaba mostrando que acabou sendo investimento. A segurança do trabalho virou um investimento para a empresa, porque ela está tendo um retorno. Né? O que é o retorno? Ela não deixou de gastar, né? Não deixou de gastar hora extra, deixou de contratar outro funcionário, deixou de pagar um monte de coisa, impostos e tal. Assim como a gente corrigir todas as falhas, né, todos os problemas, que aí a empresa não vai ter que pagar multa, né? Isso é importante também. Então, nós temos auditoria de diagnóstico e verificação de conformidade. Então, quando a gente tem aqui auditoria diagnóstico, então vou fazer uma auditoria, né? Vou andar dentro da empresa, né? Fazer a minha inspeção, né? Que acho que eu já falei para vocês que a gente não está mais usando esse termo inspeção, nós estamos usando o termo diagnóstico. Então, aliás, auditoria, não está mais como inspeção. Então, na minha auditoria, eu vou dar uma geral na empresa, né? Eu vou fazer lá meu levantamento e tal, e se tiver alguma coisa, já vou dar o diagnóstico. Isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, isso aqui precisa disso, isso precisa daquilo. Queimou uma lâmpada, tem um buraco, tá vazando ar comprimido, o tal equipamento está danificado, aquele sensor não funciona, aquilo não funciona, então eu já dou logo o diagnóstico disso aí, já com uma correção, tá? O que é essa correção? É as não conformidades. Então, quando eu vou fazer a minha ronda, quando eu vou fazer a minha auditoria, que é a auditoria, a gente faz constantemente, né, auditoria que, utilizando o termo de inspeção, tá? Inspeção, verificação de segurança. Então, quando o que não estiver conforme, eu já faço uma notificação, já anoto essa não conformidade. Né? Por que essa não conformidade? Para já mandar solucionar, mandar para a manutenção, mandar para a chefia, para alguém arrumar aquilo imediato. Esses aspectos da auditoria, elas também são baseadas nas normas. Né? Então, exemplo prático aí de conexão com as normas. Tá? Então, buscando a qualidade. Então, a busca da qualidade. No contexto atual de abertura de mercados, a sobrevivência e crescimento das empresas está vinculada à busca de índice de produtividade em nível mundial. A qualidade é um meio de se atingir resultados a curto e médio prazo, sem grandes investimentos. Através do quê? Da prevenção de desperdícios, né? Um acidente, absenteísmo, alcoolismo, horas paradas e por aí vai. E de uma maior estabilidade no fluxo de produção. Alcançar a qualidade de forma consistente requer a adoção de atividades sistemáticas de controle que integradas compõem o chamado sistema da qualidade. A verificação dessa qualidade é exercida pela auditoria. Então, veja só esse texto aqui, né?
ele acaba falando que as empresas têm que buscar uma qualidade. Só que para buscar uma qualidade, né, para alcançar uma excelência, né, ela precisa aqui evitar o quê? Desperdício. Ela não pode desperdiçar matéria-prima. Mas ela também, ela tem que se preocupar o que com acidentes, absenteísmos, alcoolismo, horas paradas. Por quê? Porque esses caras interferem direto aonde? Na qualidade. Se eu tenho um operador de máquina, um cara que está aqui muitos anos nessa máquina, um cara manja pra caramba, e a empresa não se preocupou em treinar outro, e esse cara se acidenta, o que vai acontecer? Vai um outro cara, até ele acertar a máquina e tal, vai ter um monte de perdas, vai ter um prejuízo, né, gigantesco. E isso também não vai dizer que vai sair 100%. Então, a qualidade, ela está atrelada direto com a segurança do trabalho. Porque se eu tenho uma segurança do trabalho, onde o funcionário está trabalhando ali muito bem, com todas as proteções, o que ele vai fazer? Ele está garantido na máquina dele, porque a máquina dele tem todo o sistema de segurança, ele vai poder produzindo de uma forma eficiente, vai buscar o quê? A excelência, vai buscar o quê? A qualidade. Então a empresa com certeza vai ter bons produtos e vai conseguir disputar no mercado mundial. Entendeu? Então, essa fala que até aparenta mais ser uma política de qualidade, ela vem até de encontro com o que nós estamos falando. As auditorias de segurança e saúde do trabalho. Então, a descrição verifica se a empresa está em conformidade quanto aos requisitos legais do Ministério do Trabalho, né? Organização Internacional do Trabalho, né? E algumas normas, né? Se for normas britânicas, né? Se for ISO, OSAS, né? Que agora mudou, que a OSAS saiu, entrou a ISO, né? Então, ou se a empresa ela tem alguma certificação. Se não tem certificação, né, essas auditorias que seriam a gente que faz, né, internamente, é para procurar conformidade, saber se a empresa está conforme à legislação, tá? Então, por isso que eu falei daqueles requisitos, mostrei a 45 para vocês começarem a entender também. Estou forçando vocês a entenderem profundamente a norma. Para quê? Para quando você chegar numa empresa, de cara você já vai ver o quê? O que está conforme ou não conforme. Então, quando você dá um formulário para vocês, que até o final do curso a gente vai fazer, você vai chegar e vai falar assim, olha, de andando isso está conforme, isso não conforme. Você vai separar as não conformidades. As não conformidades, nós vamos demonstrar isso em dinheiro para a empresa. Olha, está tudo isso errado. Se hoje vier uma fiscalização do Ministério do Trabalho, com certeza vai ser bem mais barato. Tá? Auditoria. Então, definição. A auditoria verifica e constata se o que deve ser feito está sendo feito. E se o que está sendo feito é o melhor que pode ser feito. Tá? Isso é auditoria. Então, principalmente, o que tem que ser feito? Está sendo feito? Então, a empresa não tem que cumprir a legislação? Tem que cumprir a legislação? Ela está cumprindo? Não, então. Então, é uma não conformidade. Essas auditorias de gestão de riscos, elas são baseadas nas normas e também tem como principal referência, né, para pontuação de custos fiscais atribuídos na própria ANR pelo descumprimento dos regulamentos, que está lá na 28. É, né, 28 que ela fala, né, sobre os valores, né. A legislação em segurança e saúde do trabalho, como base para auditorias de risco e proteção, a utilização do custo fiscal para desenvolver a auditoria. Então, eu tenho a legislação para mostrar para a empresa o que é certo e o que é errado, tá? E eu tenho o quê? O custo fiscal disso. Olha, quanto que a gente gastaria, né, se tivesse uma autuação. Olha, o que nós estamos errados em dinheiro. Então, quando eu vou montar uma estrutura dessa, de uma estrutura de auditoria, né, primeiro eu tenho que colocar lá, né, a NR, né, acho que eu já até comentei com vocês, a gente coloca a NR, o título da NR, e aí a gente consegue colocar os itens que são o quê? Que são passivos de autuação. Tá? Então, vou pegar lá na NR1, o título é NR1, ordem de serviço, então tudo que
pode ser autuado que tem valor fiscal, eu vou fiscalizar, fazer uma auditoria sobre isso, NR2, 3, até a última NR, tá? Que aqui está 33 e na 35. 36, tá? Então, tem aqui a estrutura. Então, imagine só, tem uma estrutura aqui. NR, né, o título, né, e área regulamentada. Então, tenho aqui o item, o subitem, né, que são os regulamentos, a ementa geral, né, que são a referência fiscal, quanto que é, e a ementa específica, um código indicado a multa, né, pelo descumprimento da norma, que é o que está lá, o C é igual, né, lá na norma. Então, esse código será utilizado para a pontuação dos auditores. Então, nós temos aqui um exemplo. NR1. Qual que é o NR1 trata do quê? De disposições gerais. Então, lá tem a ementa, que é o que? O código, né, que está lá. O item subitem está dizendo assim, lá no 1.7a, cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. Tum. Então, esse item aqui, essa ementa específica, que é o 101.001-8 barra infração, que é igual 1. Né? Essa infração 1, então, lembra que nós vimos lá na NR28, ela tem uma gradação de risco, que ela vai de 1 a 4. Né? Tanto para a segurança do trabalho, como para saúde. Tá? Então, a gradação de risco 1. E eu vou na quantidade de funcionários que tem, pronto. Isso já é um valor. Tá? Só em cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. Então, o que é isso? Qualquer empresa, né, quando o auditor chegar na empresa e ela tiver qualquer irregularidade, ele vai autuar a irregularidade, porque essa já fala que cumprir e fazer cumprir as disposições. Então, essa de cara, se o cara já levou uma fumecada. Ah, mas é umas contas funcionais depois da tabela. Aí tem NR4. Então, o título é NR4, título Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. O resumo estabelece parâmetros para dimensionamento pessoal técnico, né, para gestão de risco, de acordo com o porte da empresa, grau de risco, né, número de empregados. As imposições, obrigatoriedade de manter pessoal técnico para gestão de riscos nos ambientes de trabalho. A infração é até 6.000 FIRs. Né? Esse é o custo fiscal médio por descumprimento de uma norma. Tá? Então, 6.000 FIRs. Tem outra aqui, CIPA, né, resumo estabelecer também parâmetros para dimensionar, as imposições, eleição e escolha de representantes, também até 6.000. Então, só pela questão de não ter CIPA e SESMIT, eu daria 12.000 FIRs. Né? As NRs, elas atribuem uma pontuação variável, né, pelo descumprimento de cada regulamento. A infração 1, né, 2, 3 e 4. Cada pontuação corresponde a um custo, né, fiscal em um FIR, né, da NR 28. O valor do FIR estava correspondendo a 1,20. Né, eu nem sei porque parou de ter esse valor, ele ficou congelado num ano, eu não lembro agora, e ficou congelado um valor. Tá? Mas, enfim, vamos colocar esse valor aqui. Então, tem as infrações de grau 1, 2, 3 e 4. Né? E aí a gente vai ver essa graduação lá na NR28. O técnico deve selecionar um grupo de NRs associado à empresa e em seguida calcular o custo fiscal de cada item, né, das NRs que está sendo descumprido. Ao mesmo tempo, registrar o custo do mercado para a implantação dos dispositivos de segurança requeridos pela norma, né, e no final estabelecer uma análise comparativa. Então, vamos denominar esse processo como auditoria de risco e proteção. Tá, isso é o que a gente faz, tá? Para a gente mostrar para a empresa, tá? Que como vale a pena você fazer segurança. Então, vamos chamar de auditoria RP, auditoria de risco e proteção, tá? Então, eu tenho lá a metodologia dessa auditoria de risco e proteção. Utilizaremos tabelas comparativas, né, sobre os custos das conformidades e das não conformidades legais, selecionando algumas normas básicas, né, algumas NRs básicas aí. Para cada empresa, o SESMIT deve construir um sistema personalizado de auditoria, utilizando aí as normas, né, conforme o porte da empresa e suas atividades.
E após a auditoria, discutir os resultados com a direção da empresa, comparando os custos fiscais potenciais com o custo real da implantação dos dispositivos de segurança requeridos. Então, nós vamos ver aqui 3 situações. Então, nós temos aqui, observe, por exemplo, a tabela abaixo indicando o custo fiscal por descumprimento de alguns itens da NR5, NR7 e NR12, né? Como empresa de 50 empregados. Na verdade, esse custo representa um risco potencial que a empresa está correndo pelo descumprimento desses regulamentos. Os técnicos podem estabelecer uma comparação entre esses custos e o custo de implantar as exigências da ANR. Então, vamos fazer uma análise. Então, quando a gente chegar na empresa, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar as irregularidades, todas as irregularidades ou não conformidades, e a gente vai pontuar as que são mais críticas. Tá? Então, neste caso aqui, foi pontuado a NR5, que é CIPA, a 7, que é o PCMSO, e a 12, que são máquinas e equipamentos. Então, tem lá, ele apontou aqui o item, né, a norma, o item da norma, a ementa, né, o custo fiscal e o valor, tá? Então, imagine só, tá? Nós vamos ver depois o que é esse 5.2 aqui, deve ser implantar CIPA. A empresa não implantou a CIPA, olha quanto que é a multa, a infração é pesada, é 4. Qual que é o valor fiscal? 2.252, o FIRS. 2.252, o FIRS a 1,20 que nós vimos lá, dá 2.702,40 em reais. Na 7, que é 741, deve ser sobre exames, mas nós vamos ver no slide depois. A empresa não fez exames médicos. Infração 3, tá? Com 50 funcionários, a multa, né, o custo fiscal seria 1.500 e o MOFIRS, que daria R$1.800. E a 12.21, infração 2, máquinas, equipamento deve ser limpeza de máquina, uma coisa à toa também em máquina, tá? 1.013 o FIRS, que daria 1.203,60, dá 5.700 o valor dessas 3 irregularidades. Prestem atenção, 3 irregularidades que viu. Com certeza toda empresa deve ter alguma coisinha. Então, só dessas aqui daria 5.000. Então, nós temos lá. Primeiro, NR5 é o custo fiscal pela não organização da CIPA. A empresa não montou CIPA, tá? Não montou CIPA, 2.700. O custo de não realizar o exame admissional. A empresa não realizou exame admissional, tá? A NR12, não existia dispositivo de acionamento de parada na máquina, tá? Então, isso aqui deu 5.706. Legal. Isso aqui é o custo real, tá? Então, se o fiscal chegar lá, ele vai autuar pelo menos essas coisas aqui, vai ter esse valor. Então, agora vamos verificar o custo para cumprimento, né, desses itens das normas aí. Então, nós vamos, quanto que serve para cumprir, para resolver o problema, né? Lembra que nós vimos lá, a gente tem que resolver o problema. Então, da NR5, o custo para organização da CIPA, incluindo despesas com livro, eleição e carga horária para treinamentos e membros, deu R$1.300, tá? Para montar uma CIPA, R$1.300. Para fazer o exame médico, fazer exame admissional nos 50 funcionários, um custo R$28, nem sei, vai que seja mais hoje, né, mas aqui está colocado 28, daria R$1.400. E a 12, que é o custo de aquisição e instalação de dispositivo elétrico da parada e acionamento da máquina, é em torno de R$157. Daria total para fazer 2.857. Então, veja só, olha a diferença. Errado, né? Se o fiscal chegasse lá e ia me multar, eu iria pagar 5.706. Agora, eu fazendo a coisa certa, né? Fazendo conforme, eu iria gastar 2.857, quase a metade, né? Podemos dizer que é a metade. Então, andar certo não é caro, tá? Mas muitas vezes o camarada não anda certo e acha que vai ser muito caro. Então, olha a diferença. Eu andar errado, vou pagar 5.700. Andando certo, 2.800, tá? Então, a metodologia da
auditoria de risco e proteção. Então, a análise comparativa entre as tabelas do slide anterior, ela demonstra claramente que o custo fiscal pela não conformidade é superior ao custo requerido pela conformidade legal. Lógico, né? Então, o custo fiscal ideal deveria tender para zero, ou seja, a ausência de potencial de custo fiscal para a empresa em relação às exigências. Então, se eu já tenho tudo muito bem feito, muito bem programado, muito bem alinhado, o que vai acontecer? Eu não vou ter custo, né? Se eu fizer tudo certinho, meu custo vai cair, entendeu? E o fiscal que ele for lá não vai pegar nada errado. Entendeu, galera? Então, isso que é importante, tá bom? Eu vou parar por aqui, tá? Parei no slide, aqui, 37, tá? Parei no slide 37, amanhã a gente dá continuidade, tá bom? Não posso esquecer, 37. Beleza? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que nós falamos até agora? Professor, com a nova NR1, a NR9 se incorpora ela ou não? Então, é a mesma coisa, só que vai acontecer o quê? Na NR9, ela vai se chamar PGR, tá? Então, os moldes são os mesmos, só que, de vez de ser programa de prevenção de risco ambiental, eles estão um programa de prevenção de risco, alguma coisa assim, mas a ideia é gerenciamento de risco, tá? Então, os moldes vai ser semelhantes, né, que tem, só que hoje você pega o PPRA e joga na gaveta, né, em algumas empresas, lógico, e no PGR não, é um programa de gerenciamento, então você vai gerenciar, né, fazer a gestão daqueles problemas que você levantou, tá? Então, não vai mudar, né, porque hoje a gente tem o PGR lá na 32, né, então, na mineradora, o que é? É o PPRA, só que com visão de gerenciamento. Então, é isso que eles fizeram. Bom, mas já mudou, já querem lançar só em agosto. Vamos ver como que vai ficar aí, né? Cada dia os caras jogam mais para frente, vamos esperar para ver. Beleza? Alguma pergunta? Beleza, galera? Não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu encerro aqui a gravação.